Então, a parada é a seguinte, ao top de 5 posições que provam que o Lenin é um fofo, eu vou falar porque Bernie Sanders não é socialista. Todo partido cachaceiro comunista. Recentemente as pessoas me mandaram umas perguntas do tipo assim, o que você acha do Bernie Sanders? Ele é socialista? Ele não é socialista? E a grande questão que fica na verdade pra vocês que estão aí é quem é, caralho, é Bernie Sanders? Esse cara, ele é candidato nas primárias das eleições dos Estados Unidos e basicamente ele vai lutar até a morte com espadas e canetas com Hillary Clinton pra ver quem é que vai disputar contra, provavelmente, Donald Trump, aquele cara fofo que luta contra mexicanos. E aí vai ser uma luta encarniçada entre os dois. Bernie Sanders está crescendo muito, o pessoal tá achando ele show de bola, etc. E algumas pessoas estão achando que, tipo, votar no Bernie Sanders é votar pelo socialismo, ou alguma coisa do gênero. Assim como o pessoal achou que votar no Barack Obama também era uma coisa socialista e etc. Deveramente idiota, mas vamos discutir isso de novo, né? Porque a história se repete primeiro como fato, depois como tragédia. Então, o que acontece é que o Bernie Sanders ele já participou de alguns movimentos sociais, já participou de alguns partidos, até Partido Socialista Libertário, whatever, lá dos Estados Unidos. E um dos movimentos que ele participou foi de movimentos dos direitos civis nos Estados Unidos, né? Que estava lutando principalmente contra a questão do racismo nos Estados Unidos. Ele foi preso por causa disso, então ele ganhou uma grande notoriedade hoje em dia por esse histórico dele de luta. Ele já foi prefeito de uma cidade chamada Burlington, eu nem sei se eu falei o nome correto. Burlington. Mas ele foi prefeito dessa cidade na década de 80 e ele foi senador pelo estado de Vermont. É nojento dar o cara falar isso, né? Daqui a pouco eu tô falando no Instagram, Orkut, Facebook. Vamos começar do começo, né? O que caralhos é socialismo? O socialismo ele nasce principalmente na França, né? Tem um pequeno expoentezinho na Inglaterra na mesma época, no início do século XIX, fim do século XVIII, e é uma expansão dos processos que foram a Revolução Francesa, né? Liberdade, igualdade, fraternidade. Logo depois da própria Revolução Francesa, já começam a nascer críticas de que a Revolução Francesa nada mais foi do que um processo extremamente formal, né? De falar que agora todos são iguais perante a lei, né? Que agora as pessoas têm o direito de ir e vir, etc., mas não é verdade. Né? Tanto é que tem uma crítica disso feita por Norbert Bobbio, que espalhou alguns panfletos na época pela França discutindo exatamente isso. Na verdade, se vocês lerem os panfletos que estão aí na descrição do canal, vocês vão ver que o debate do Bobbio é até bem atual em relação a essa questão da formalidade da Revolução Francesa. E alguns expoentes do socialismo francês são Saint-Simon, Louis Blanc, Fourier e na Inglaterra, Robert Owen. Basicamente, esses socialistas, que foram chamados por Marx e Engels depois como socialistas utópicos, eles pregavam que haveria a possibilidade de se expandir realmente a Revolução Francesa por uma igualdade total, né, da sociedade, em que você não teria a desigualdade social que você tinha naquele momento, que estava em uma crescente naquele momento. E você poderia fazer isso através de alguns exemplos, até mesmo do próprio convencimento da burguesia da necessidade de se alçar ao socialismo e deixar para lá o processo capitalista. Que obviamente é uma coisa muito doida, né? Doida pra caralho. Não tão doida quanto a ideia de Bakunin de que a burguesia deveria se auto-suicidar a si mesmo sem a ajuda de ninguém e entregar o sistema para a população. Aliás, recentemente o Bakunin foi investigado pela Polícia Civil brasileira. E eu acho que... Eu não sei, cara. A Polícia Civil deve ter contratado investigadores espíritas, sabe? Deve ter sido uma coisa assim, muito maneira de se fazer. Uma mesa branca e vamos ver o que o Bakunin tá fazendo no mundo espiritual. Beleza. Tá. Aí tem, né, os socialistas utópicos e você vai ter o socialismo científico, né? Autodeclarado pelo Marx e pelo Engels como socialismo científico. Tem até um texto muito interessante, está aí na descrição, que é um texto do Engels, de 1880 e pouco, por aí mais ou menos 90 e pouco,
que é do socialismo utópico ao socialismo científico. Os socialistas marxistas, né, os socialistas como Marx e Engels, já advogavam que, na verdade, você não tem que ficar fazendo reforminha, você não tem que ficar achando que a burguesia vai entregar os negócios de bom grado. Né? Eles não entregaram, os feudalistas não entregaram de bom grado, por exemplo, todo o feudalismo e falaram: oi, tudo bem? Vocês estão querendo fazer uma revolução aqui, cortar a cabeça da galera? Toma aí as paradas antes que dê treta. Acabou dando um processo revolucionário, um processo de guerra civil. E o que ocorre é que, para os socialistas marxistas, para o Marx e para o Engels, você deve destituir os meios de produção que foram destituídos pela burguesia dos trabalhadores e devolver esses meios de produção para os trabalhadores, que isso deve ser gerido pela comunidade, que isso deve ser gerido pela maioria da população, que isso deve ser gerido pela classe trabalhadora, pelo campesinato, pela classe que for necessária a gestão disso. Então, assim, claramente tem um certo problema entre o Bernie Sanders aí e a concepção socialista majoritária, que não é mais o socialismo utópico, e sim o socialismo científico, né, em geral. Que é de que em nenhum momento na sua campanha ele fala de devolução dos meios de produção aos trabalhadores, etc. Na verdade, se você prestar atenção nas pautas do próprio Bernie Sanders, você vai perceber que o cara tem umas pautas bem keynesianas. Na verdade, que ele tem umas pautas até um pouco social-democratas, né? Mas que não é socialismo, né? Basicamente, o que eu estou aqui falando para vocês é que o Bernie Sanders não é socialista. Assim como a social-democracia brasileira, feita pelo PSDB, não é bem uma social-democracia, né? Na verdade, que a ideia da social-democracia é que você consiga se alçar ao socialismo através de reformas estatais, dentro do Estado como um todo. É uma coisa bem reformista, na verdade. E quem se assemelha com essa pauta hoje em dia de alçar o socialismo dentro do Estado, etc. e tudo mais, é o PT. E o PSDB já vazou fora disso há um bom tempo, na verdade. Acho que eles nunca tentaram nisso de jeito. Não são a social-democracia alemã, por exemplo. Eita, cuzão, tão me ligando? Pega. Vamos ver quem tá me ligando aqui pra eu entender. Quem que é? Oi, Natália. Tudo bem? Sim, a gente tá gravando. Você tá no vídeo de novo. Tá. A Natália tá mandando um beijo pra vocês, inscritos. Um beijo pros inscritos. Tchau. Claro que, obviamente, o PT tá cagando pra social-democracia também, né? Na verdade, acho que o PT é muito socialista, não. Tem lá no estatuto deles falando que eles são socialistas. Mas não sei, acho que o socialista que se associa ao capital financeiro nacional e internacional, curte o Odebrecht e outras coisas, não é muito socialista. Desculpa. Basicamente, o Bernie Sanders, na sua plataforma como um todo, ele basicamente vai lá e discute que os Estados Unidos têm que ter educação gratuita, que os Estados Unidos têm que ter saúde gratuita, que os Estados Unidos têm que lutar pelos direitos das mulheres. Não que isso seja uma coisa negativa. Nenhum dessas pautas, na verdade, é negativo. Mas, se você parar pra pensar bem, né, se ele é um candidato socialista, o Brasil já vive o socialismo desde 1988. Né, porque a gente tem saúde pública gratuita desde 1988. A gente tem educação pública gratuita desde 1988. A gente tem o SUS. A gente tem o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. A gente tem o que mais de bom? A gente tem a Maria da Penha, uma das leis mais avançadas do mundo. Mesmo assim, a gente continua fazendo muita merda em relação às mulheres. Então, assim, esse cara é socialista mesmo, se é só uma pauta socialista na moral mesmo, é a mesma coisa você virar e falar que, por exemplo, a Venezuela é socialista. Porque, assim, se a Venezuela era tão socialista assim, cara, cadê o fim da propriedade privada? Eu tô esperando acabar, assim, eu tô esperando a revolução chegar lá, sabe? Tô esperando a revolução chegar lá, acabar a propriedade privada na Venezuela. Acho que vai ser show de bola quando a Venezuela for socialista. Talvez eu me mude pra lá, porque, sei lá, eu não gosto muito de ilhas, né? Pode ter um tsunami e Cuba desaparecer do nada. Então, amigos, vocês que estão telespectadores, telespectadores? Pessoa que está no YouTube. Basicamente, vocês não precisam se preocupar que o Bernie Sanders ele é um cara socialista. Porque ele não é um cara socialista. Mesmo porque uma das os principais sinais de que ele não sabe o que é socialismo de direito, ele achar os países escandinavos uma forma de socialismo. Cara, na moral, países escandinavos socialistas. Sério, sabe? Tipo, o capital financeiro ama os países escandinavos. Quer dizer, toda vez que tem uma treta
sobre onde é que tá o dinheiro de quem, o principal lugar que a gente pensa é na Suíça, sabe qual é? Que porra de país socialista é esse que pega dinheiro de corrupção, velho? É um belo de um sinal que ele tem problemas sérios em entender o que é socialismo, social-democracia, o que é socialismo democrático e assim por diante. Então, assim, ele ganhando a eleição não vai só socialismo. No máximo vai acontecer nos Estados Unidos ter algumas reformas nada menos que show para o país deles, e encheção de saco e etc. Né? Agora, se você quer que eu escolha entre o Donald Trump e o Bernie Sanders, obviamente eu escolho o nulo, que é o melhor candidato que ele nunca desaponta. Mas é uma discussão complexa, na verdade, se você quer escolher entre um e quer escolher entre o outro. Né? É como se fosse entre escolher pelo Enéas e pela Dilma, por exemplo. É um problema muito sério, ia ser um problema seríssimo. Né? Porque, como o Zizek mesmo fala, é muito difícil você se revoltar contra um chefe que é bonzinho, gente boa, mas no final ele tá te explorando, do que você se revoltar contra um cara que é abertamente um grande filho da puta, que é o Donald Trump, por exemplo. Então, desses dois, historicamente pensando, o que é mais interessante para nós? Atrasarmos as coisas ou adiantarmos mais os problemas? Eu não sei. Eu acho uma coisa que não cabe a mim escolher, cabe a todo mundo escolher. A discussão ela tem que ser uma discussão ampla. Então, basicamente é isso que eu tinha pra falar pra vocês, é isso que eu tinha pra falar com vocês hoje sobre a questão do Bernie Sanders, esse cara lindo, maravilhoso, que de uma certa forma vai ter algum rebatimento no Brasil se ele ganhar, se ele não ganhar, se o Donald Trump ganhar, se a Hillary ganhar, se qualquer pessoa ganhar, vai ter algum rebatimento no Brasil, né? E é isso. E a perguntinha que fica pra você aí é: você tem certeza que você que perguntou isso pra mim sabe o que é socialismo? Cara, a Natália é esplêndida, né, cara? O cara da Natália é o Léo. Perfeito. Cara, a Natália ligou no meio da gravação, cara. Essa menina tem um time incrível.